muito bem-vindo, amigo, irmão. Louvado seja Deus por sua presença. Boa noite a todos. Boa noite. Espero sinceramente que nessa noite Deus nos conceda momentos especiais aqui. Como a nossa vinheta mostrou e como a Carol cantou tão bem, nós estamos chegando cada vez mais perto do momento da cruz. Noite após noite, os encontros que Jesus teve no seu Evangelho, as marcas que ele registrou na vida de muitas pessoas, passo a passo vão nos aproximando ao momento fatídico da cruz. Loucura para os homens, mas salvação e poder de Deus para todo aquele que crê. Hoje à noite vamos falar um pouquinho sobre um personagem cuja Bíblia menciona uma, duas ou três vezes. Você viu aqui na nossa vinheta. Hoje vamos falar um pouquinho de Simão o Cirineu. Eu gostaria de, como estamos numa semana de oração, acredito que não é demais convidar os irmãos a orar. Uma vez perguntaram para mim por que nós oramos tanto. Primeiro, eu não concordo que oramos tanto, acho que oramos até pouco. Mas alguém perguntou, por que vocês oram quando chegam, oram quando saem, oram para cantar, oram para abrir a Bíblia? E a minha resposta foi bem simples, né? Nós nunca falamos dos nossos amigos pelas costas. Então, se vamos falar de Jesus, vamos convidá-lo a estar conosco aqui. Faz sentido? Então, feche seus olhos, vamos convidar o Senhor a estar presente entre nós. Mais uma vez, ó Deus, convidamos a Ti, a Tua presença, a Tua santidade, o Teu Espírito, a nos iluminar e nos dirigir. Convidamos a Ti, ó Deus, que és o centro dessa semana. Não haveria sentido para nos reunirmos e estudarmos a palavra se não fosse, ó Deus, procurar mais de Ti. Precisamos de Ti. Ilumina-nos agora. Ao abrirmos as Escrituras, que sejam assim, diz o Senhor, revelado e esclarecido a cada um de nós. Nos dê a graça da Tua companhia, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a se dirigir aqui para o telão. Uma vez que o nosso tema central da semana são as marcas da esperança, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um encontro. O encontro de Jesus com Simão o Cirineu. Mas se você observar em Mateus, Marcos e Lucas, João não se pronuncia sobre esse encontro. Mas nos três primeiros evangelhos, Simão o Cirineu levaram em consideração o encontro de Jesus com Simão em apenas um versículo. Nós vamos nos deter daqui a pouquinho no versículo que está no Evangelho de Marcos, porque Marcos apresenta um detalhe ou dois a mais do que Mateus e Lucas. Mas antes de entendermos um pouquinho mais a respeito do encontro com Jesus e Simão o Cirineu, todos nós precisamos ter bem em mente aquilo que aconteceu antes do encontro. Você lembra onde nós paramos ontem? Sobre quem falamos ontem? Judas. E Judas ficou estigmatizado exatamente pelo quê? Por ser o traidor. Ontem nós paramos no momento em que Judas trai a Cristo e depois lança as moedas de prata que havia recebido das autoridades religiosas em direção ao santuário e Judas vai enforcar-se. Mas a história de Judas parou aí, mas a de Cristo não. O Evangelho continua de maneira muito dinâmica, de maneira muito rápida. Jesus é preso, Jesus é julgado, e diga-se de passagem, Jesus foi vítima de um julgamento que nós poderíamos dizer que foi, no mínimo, tendencioso, para não dizer outras coisas mais, né? Jesus foi julgado e condenado. E condenado à cruz. Mas o que representava ser crucificado? Hoje, qualquer cristão no mundo afora, pode usar uma cruz ao pescoço. Alguns nem são tão religiosos, mas gostam de usar adereços religiosos, porque em um momento ou outro faz parte da moda, é impactante. Hoje nós vemos cruzes em igrejas, em casas, em camisetas, em adesivos de carro. Mas há muito tempo, a cruz, antes de qualquer coisa, é um instrumento de vergonha. Há registros de usar a crucifixão, a cruz como instrumento de tortura e morte no século VI a.C. E os últimos registros datam do século IV depois de Cristo. Então nós temos uma história de execuções baseadas na cruz. Várias nações usaram a cruz, mas ninguém se tornou tão especialista em usar esse instrumento para punir seus criminosos como os romanos. Aliás, eu vou apresentar aqui para os irmãos um dado estatístico que é provável que os irmãos já conheçam. Mas entre os romanos, para o governo romano, existiam 4 formas capitais, 4 formas de castigar os seus criminosos. E partindo numa escala decrescente, me acompanha aqui por favor, numa escala decrescente, em quarto lugar, nós encontramos como uma das maneiras mais cruéis de execução
aquela que os romanos usavam para punir criminosos. Em quarto lugar, nós encontramos a decapitação, ou degolatio, como se falava em latim. Talvez você lembre de um ou outro personagem bíblico que passou por essa experiência, que foi executado dessa forma. Quem você lembra? João Batista, falamos dele ao longo dessa semana, mas foi só ele? Paulo. Quem mais foi decapitado? Paulo. Paulo foi decapitado no ano 69 de nossa era, 68, 69, por ordem de Nero. E Paulo também passou por isso, né? Muitos eram decapitados. Numa escala decrescente de importância e crueldade, a decapitação estava em quarto lugar. Observe que é uma morte cruel, mas observe também que é uma morte rápida, né? Um corte limpo e seco, e a vida foi ceifada. Mas em terceiro lugar, nós encontramos algo que pode parecer um tanto quanto mais cruel e mais demorado. Dessa forma, muitos cristãos foram executados. A expressão em latim, damnatio ad bestias, significava ser lançado a animais ferozes. E quando nós paramos para ler com calma o livro do Grande Conflito, a senhora Ellen White descreve para nós alguns episódios em que cristãos eram lançados nas arenas romanas. Eu fico impressionado com o senso de valor e compromisso que esses nossos primeiros irmãos tinham. Vocês podem observar ali na gravura, ficou um tanto, não está muito nítida, mas você pode observar que em primeiro plano você tem o leão, e um pouquinho mais lá, à sua esquerda, à sua direita, perdão, você vai encontrar um grupo de pessoas que está prostrada, mas há um ali que está de pé. Em muitos momentos, o Grande Conflito menciona para nós que em muitos momentos, cristãos em certa quantidade eram lançados nas arenas, mas eles protegiam como se fosse um orador, um pregador. E enquanto os primeiros eram devorados, lá estava no centro da arena alguém proclamando o Evangelho. Aqueles que estavam ao seu redor serviam de barreira, escudo, e momentaneamente o protegiam das bestas, antes que aquele orador, aquele pregador também fosse atingido. Por que eles faziam isso? Porque o estádio, o Coliseu, estava lotado. Muitas testemunhas estavam ali. Agora você imagina quantas pessoas que estavam ali para ver a carnificina acabavam sendo impactados por essas marcas. Perguntava-se, que fé é essa? O que leva essas pessoas diante da morte a não temer? E mesmo sabendo que a morte é iminente, virá em segundos, eles continuam proclamando esse Jesus Cristo, o homem da cruz. É uma morte cruel, mas foi muito usada pelos romanos contra os primeiros cristãos. Mas a escala da carnificina, da morte e execução continua. Em segundo lugar, uma morte muito cruel, nós encontramos o cremácio. E a própria palavra diz, cremácio, ser cremado, queimado vivo. Na história da igreja cristã, sobretudo para nós, adventistas do sétimo dia, você talvez tenha admiração por alguns personagens que Ellen White menciona que passaram por essa situação. Você consegue lembrar de algum? Eu sei que você conhece, talvez só não esteja na sua memória agora. João Hus. João Hus ou João Hus, eu não sei, alemão, né? Então, João Hus, ele passou por essa experiência. Ele foi queimado vivo por causa de sua fé em Jesus Cristo. Muitos, o discípulo de João, Policarpo, João foi discípulo de Cristo e Policarpo foi discípulo de João. A história conta que quando Policarpo foi amarrado a uma estaca e a fogueira foi preparada ao seu redor e as chamas foram acesas, ele morreu cantando. E diz a história que ele cantava e o canto de Policarpo incomodou aqueles que estavam ao seu redor. E aí eles jogaram uma lança em Policarpo e o seu sangue apagou as chamas. A história de João Hus, registrada no livro Grande Conflito, e eu tenho um filme lá em casa de João Hus bem antigo, 1976, né? Mas a história é fantástica. A produção é da época, claro, 30 e poucos anos atrás, mas a história é fantástica. O senso de valor, de compromisso, de fidelidade a Jesus Cristo é uma coisa absurda. Quando as chamas eram acesas, ateadas, na parte de trás, onde João Hus estava, ele disse para o seu algoz: não faça isso, ateie fogo aqui na minha frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Morreu em função da obra de Jesus Cristo e a fé que esse homem tinha em Jesus. São histórias fantásticas de homens e mulheres que têm muito a nos ensinar. Mas é claro que os romanos se tornaram especialistas em ceifar a vida de cristãos.
Mas na escala de crueldade nós não podemos esquecer que em primeiríssimo lugar estava a morte de cruz. E essa foi aquela a qual nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido. Mas irmãos, precisamos entender que os romanos se especializaram nisso. Como eu mencionei para vocês instantes atrás, há registros de crucifixão 6 séculos antes de Cristo, e os últimos registros datam do 4º século depois de Cristo. A cruz de Cristo, como nós conhecemos, mais ou menos assim, nesse formato aqui, né, estamos acostumados, não foi o único tipo de cruz que foi descoberto. Acredita-se que muitos outros, por exemplo, esse formato é chamado a cruz de Santo André. O que é que você percebe diferente nessa cruz? Ela tem o formato de um X, mas é só essa a diferença? O que mais você observa nessa cruz? Olha a altura dela. Ela não é muito alta. Okay? E sabe qual é a função dessa cruz? Ela existia no formato de X. O condenado era preso nela, amarrado nela, e ela não ficava muito alta porque ela tinha uma função secundária. A primeira função, claro, era a crucifixão. O condenado seria preso a ela, amarrado ou pregado a ela. Mas a segunda função é por exatamente não estar muito alta, ela era usada, e o condenado que estava nela era usado como alvo para lanceiros e arqueiros. Então era como se fosse uma brincadeira de muito mau gosto. Os soldados tinham a chance agora de treinar arco e flecha e arremesso de lança em quem? No condenado. E não havia muita importância. Quem está lá? Não, ele vai morrer de qualquer jeito. Então a brincadeira consistia em atirar exatamente onde não mata, mas onde machuca muito. Uma flecha na coxa, no braço, no ombro, e a brincadeira vai ficando mais séria até que enfim dá-se um golpe fatal, acerta-se com um petardo de lança ou atingido com uma flecha em alguma parte do corpo que seja vital. Cruel, simplesmente cruel. Outro tipo de cruz que nós conhecemos é a cruz de Santo Antônio. Eu perguntei para minha esposa, eu fui cristão católico durante muitos anos, mas não sou especialista em santos. Tá? Eu estava perguntando para minha esposa instantes atrás se Santo Antônio é o santo padroeiro dos cachorros. Ela não soube me responder, eu também não sei. Mas se você não sabe, tem um santo que cuida dos cachorros. Tá? Eu não sei quem é. Se você foi católico praticante, talvez saiba, eu não tenho essa informação. Oi? Oi? São Lázaro? Ok, São Lázaro, eu vou pesquisar. São Tomé? Aí complicou a vida. São Lázaro, São Tomé. Eu vou pesquisar melhor, tá? Mas eu não sei por que essa cruz recebe esse nome. A cruz de Santo Antônio. Mas a cruz de Santo Antônio, a semelhança da cruz de Santo André era colocada numa altura baixa. E vocês podem observar que ela não tem o formato da nossa cruz, como nós conhecemos aqui, né? O que está de diferente ali? Ela tem exatamente o formato de um T. E ela não era colocada em nenhuma altura, nem 1 metro ou 2 do chão. O condenado era amarrado a ela e ficava realmente na altura do solo. Okay? Simplesmente em pé, com os pés mesmo ao chão e com os braços abertos. Agora você tem ideia do porquê que ela era bem baixinha? Eu digo para você, você não vai gostar de ouvir, tá? Mas eu digo para você, o condenado era fixado nela e os cachorros ficavam responsáveis de comer a vítima. Então se colocasse muito alto, os cachorros não alcançariam. O condenado era ali preso e os cachorros eram soltos e devoravam a partir das pernas o condenado. A ideia da cruz sempre foi de fazer sofrer. Sempre foi de fazer sofrer. Essa é a cruz de Santo André. Nós conhecemos também a cruz grega. Olha o formato. A cruz grega, ela tem o formato do sinal de adição, né? Não foi muito difundida entre os romanos. Mas nós temos também a cruz que se tornou mundialmente conhecida, que é exatamente a cruz latina. É a cruz que nós entendemos o formato no qual nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Nós podemos perceber que esse foi o modelo de cruz, a cruz latina, que poderia ser até 3 metros de distância da vítima ao chão. Por que nós cremos que Jesus foi colocado numa cruz assim? Temos algumas evidências bíblicas, tá? Eu acho que você vai concordar comigo. Somente uma cruz alta, faria sentido aquele momento em que um soldado romano usa uma lança para confirmar se Cristo estava vivo ou morto. Se Jesus estivesse numa altura média ou baixa, ele não precisaria de uma lança. Sendo que uma lança romana media quanto? Você lembra?
De 2 a 3 metros, dependendo da função do soldado. Se fosse um soldado comum, uma lança menor. Se fosse um soldado mais graduado, uma lança maior. De 2 a 3 metros. Então, para alcançar Jesus onde ele estava, precisava de uma lança. Você encontra outra razão pela qual cremos que Jesus foi crucificado dessa forma? E aí precisava da lança comprida para o caniço, para chegar até a boca de Jesus Cristo. Mas há um outro detalhe. Na cruz latina, somente na cruz latina, que é esse modelo que você vê aí no telão, e nós temos aqui uma figura bem presente aqui, somente no modelo da cruz latina, nós entendemos que a vítima era colocada nessa posição e havia um espaço acima da cabeça da vítima, onde era colocado o quê? A sua acusação. E lembra que foi feito isso com Jesus? Lá estava Cristo crucificado, erguido entre o céu e a terra, preso à cruz, e acima da sua cabeça estava uma plaquinha onde estava escrito: este é o Rei dos Judeus. A acusação em tom de escárnio e deboche. Cremos sim que Jesus foi crucificado dessa forma. Ao seu lado, 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Acredita-se que a morte de cruz se tornou algo tão comum entre os romanos, que no mesmo ano em que Jesus foi crucificado, outras 2.000 vítimas tenham passado pela mesma situação. Há registros de crucifixões em massa, 6.000 pessoas sendo crucificadas. Há registro de caminhos inteiros saindo de Jerusalém até outras cidades, onde os caminhos eram iluminados com pessoas crucificadas à esquerda e à direita, crucificados durante o dia e cremados durante a noite. Pessoas nas cruzes pegando fogo iluminavam o caminho para que autoridades pudessem viajar. É uma coisa absurda. E os últimos registros datam do século IV depois de Cristo, quando Constantino aboliu a morte de cruz. Aboliu o uso da cruz como instrumento de punição e morte. Mas foi nesse contexto, meus amigos e irmãos, que Jesus rumava para a sua morte. E aí nós começamos a entrar na história do nosso personagem, Simão o Cirineu. Me acompanhe aqui no telão mais uma vez, por favor. O procedimento padrão na crucificação romana, incluía açoites violentos na vítima antes que fosse levada ao local da execução. Os postes verticais permaneciam fixos no local, porque seu uso era frequente. Porém, era costume a vítima ser obrigada a carregar a pesada viga horizontal, que é essa que você pode ver aqui, né? Eu ia trazer de casa, disse para minha esposa que ia trazer de casa uma cruz pequenininha. Quando eu falo sobre a cruz, eu sempre trago uma cruz pequenininha, mas essa aqui é bem melhor, né? A parte vertical, como diz ali na informação, ela ficava geralmente fixa. Era usada várias vezes. Mas a parte horizontal, essa a vítima trazia desde o momento onde recebeu a sentença, seja lá em que parte da cidade foi, até o local exato da crucifixão. Essa primeira parte ficava deitada e o condenado chegava com essa outra parte horizontal chamada patíbulo. E as duas peças eram encaixadas uma na outra. Deitada. Depois ela era erguida e no movimento brusco ela entrava no buraco. Agora imagine que a pessoa amarrada ou pregada à cruz. No momento em que a grande cruz se levantava, mais de 3 metros, e ela fincava no buraco, o condenado que estava aqui sentia todo o impacto daquela queda. A dor devia ser absurda. E aí continua a nossa informação, né? Porém, era costume a vítima ser obrigada a carregar a pesada viga horizontal, o patíbulo, que depois seria amarrada ao poste para dar a forma de cruz, ou de um T. Aqui o condenado era pregado. No caso de Jesus, o açoitamento deve ter provocado grande perda de sangue, deixando-o muito fraco. Jesus sofreu de maneira diferente dos demais. Ele estava fisicamente incapaz de carregar a viga tão longe. Os soldados, então, pegaram um transeunte e o obrigaram a tomar a cruz de Jesus e a carregá-la até o local da execução, do lado de fora da cidade. Um dado curioso sobre a crucificação é que, embora fosse um fato comum naqueles dias, a literatura contemporânea geralmente se refere a esse ato cruel apenas de passagem. Já perceberam que pouco se fala sobre crucifixão? Somente os cristãos falam bastante da cruz. E a razão é bem simples. Os romanos não admitiam sequer que as pessoas que fossem crucificadas fossem lembradas.
fazia-se questão que o registro de suas vidas fosse esquecido. Elas simplesmente faziam de conta que não existiam. Para a maioria dos intelectuais, as pessoas cultas que escreveram a literatura da antiguidade, a crucificação era um procedimento hediondo demais para ser tratado mais detidamente. Tratava-se de uma forma de execução planejada para ser a mais dolorosa possível. E continua: os crucificados não tinham expressão na sociedade. Pessoas importantes, cidadãos romanos, a elite social, não podiam ser crucificadas. A crucificação era uma pena especial para crimes contra o Estado, rebelião de escravos e para criminosos de outras espécies. Mas a elite social não era crucificada. Para a sociedade romana, as vítimas da crucificação deveriam ser completamente esquecidas. O fato, porém, é que Jesus continua sendo lembrado entre todos. Eu falei para vocês que no mesmo ano em que Jesus foi crucificado, quantas outras pessoas provavelmente foram? 2.000 outras pessoas foram crucificadas. De quantos desses nós ouvimos falar? De quem nós conhecemos? Que outra cruz é famosa? Senão a cruz de Cristo. Fizeram tudo para apagar o Evangelho. Tudo que foi possível imaginar. Mentiras, articulações, manipulações, tentaram de todas as formas apagar o peso e a importância da cruz de Cristo para a salvação. Mas nenhum outro que foi crucificado foi capaz de registrar uma história tão marcante quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos que em Jesus e na sua cruz há um significado completamente diferente. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero ler com você o capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E por favor, me acompanhe na leitura do capítulo 1 e o versículo 18. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 18. Esse texto é especial. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, o texto sagrado diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Há poder na mensagem da cruz. Há poder não no objeto da cruz, mas há poder naquele que foi a ela pregado. No Cristo que foi morto e ressuscitou. No Cristo que hoje está sentado à direita do Pai. No Cristo que hoje exerce a função de nosso intercessor no santuário celestial. No Cristo que, segundo a sua própria promessa, prometeu retornar em glória e majestade. Sim, meus amigos e irmãos, hoje a nossa maior esperança não é no homem moribundo pendurado à cruz, mas é o fato de que um dia houve uma cruz e que, se ela existisse, ainda hoje estaria vazia. Amém por isso? Amém. Porque temos a certeza que Cristo foi vitorioso antes da cruz, durante a cruz e após a cruz. Mas o fato é, meus irmãos, que enquanto esteve conosco, Jesus padeceu todos os sofrimentos e um pouco mais, a humilhação, o escárnio, apanhou, foi cuspido, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que não fazia parte do procedimento normal de crucifixão. A dor que aquilo causou é algo simplesmente inimaginável para qualquer um de nós. Nesse contexto, ali, caindo e levantando, cansado, após uma noite de sofrimento, de ser martirizado, de repente aparece no meio do caminho alguém desconhecido. Alguém que a Bíblia menciona 1, 2 ou 3 vezes. Retorne o texto sagrado, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, o capítulo 15. Eu falei a você que nós escolhemos o Evangelho de Marcos porque, para falar de Simão Cirineu, Marcos, capítulo 15, verso 21, ele apresenta para nós um detalhe ou dois a mais do que está registrado em Mateus e em Lucas. Só quero frisar para você que o mesmo relato de Marcos, capítulo 15, verso 21, se encontra em Mateus 27, verso 32, Lucas 23, verso 26. O mesmo relato. Mas Marcos, capítulo 15, 21 nos diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre
e de Rufo, a carregarem-me a cruz. Você já ouviu aquela expressão, no lugar errado, na hora errada? Já ouviu aquela expressão? Ou alguma vez ao longo da tua trajetória, não sei, no teu trabalho, na tua vida, estava comentando isso com o Cleber lá em cima, há aqueles dias em que você prepara as coisas, tem o seu planejamento, tem a sua agenda de atividades, tem os seus projetos de vida, e você luta, se organiza, faz tudo direitinho, para que no final das contas a vida corra conforme planejado. E de repente algo sobrenatural acontece. Algo que não estava planejado, alguma coisa fora do contexto, aparece na sua vida, e aí surge aquela pergunta: por quê? Por quê? É o pneu do carro que fura quando está chovendo e não tem nenhuma oficina por perto. E aí você pergunta, por quê? Às vezes nas coisas mais simples do lar, né? É o botijão de gás, que faz o gás, faz questão de acabar quando você está sem dinheiro para repor, né? Ou de repente quando o gás acaba em pleno sábado, quando você está esquentando o almoço, né? E você para pensar, tem que ser desse jeito? Por que eu? Por que tem que ser assim? Né? O texto sagrado diz que Simão, o Cirineu, o texto diz que ele é de Cirene, da cidade de Cirene, e um detalhe que eu peço que você atente bem. O texto apresenta o seu nome, Simão. Nome comum. Somente entre os 12 apóstolos havia 2 Simões. Quem eram eles? Simão Pedro e quem mais? Simão, o Zelote. Simão Pedro e Simão, o Zelote. Simão era um nome muito comum. Então, entre tantos Simões que poderiam existir, entre a multidão que estava comprimindo Jesus, havia mais um ali. Mas apareceu Simão. E de onde ele era? O texto diz, ele era Cirineu. A cidade de Cirene, hoje é muito difícil de localizar, mas Cirene ficava lá no norte da África. E Simão, o Cirineu, que estava chegando do campo, estava chegando do trabalho. A Bíblia diz, pai de 2 filhos, Rufo e Alexandre. Aquele trabalhador voltava da sua lida, simplesmente ia para casa. E no meio da rua encontra o barulho da multidão, os gritos, as expressões de ira, de xingamentos, e de repente numa esquina qualquer se depara com aquela cena. Lá estava o Filho de Deus caído ao chão, sendo xingado, cuspido e humilhado. Os soldados romanos olham para aquele homem e o obrigam a carregar a cruz de Cristo. Eu não sei se Simão perguntou por que eu. Por que eu tinha que ter escolhido essa rua? Né? A minha casa fica bem ali perto, eu poderia ter ido por outro caminho, mas eu tinha que passar por aqui. Por que tinha que ser desse jeito? Mas Simão, o texto diz, que ele foi obrigado a carregar a cruz. E eu fico pensando uma coisa, meu amigo, meu irmão. Esse encontro de Jesus com Simão, ele aconteceu em que contexto? Era quando Jesus mais precisava de Simão? Ou era quando Simão mais precisava de Jesus? Jesus fraco, cansado, sofrido, caído ao chão, e Simão aparece. Agora depois Simão aparece também. Simão vindo do trabalho, ocupado com as suas preocupações, com uma vida normal como qualquer um de nós. Jesus o encontrou no momento em que Cristo mais precisava de ajuda? Ou foi Simão que encontrou a Jesus quando ele mais precisava de ajuda? Não é uma boa pergunta a se fazer? Quem ajudou quem? Foi Simão que ajudou a Cristo? Ou foi Cristo que ajudou a Simão? Já perceberam que muitas vezes nossos encontros com Jesus, ele acontece assim, de maneira que nós não imaginamos? Né? Nós muitas vezes precisamos desses momentos inusitados com Deus. Eu já falei para vocês aqui em outra circunstância, que quando eu era garoto, eu morava lá em Fortaleza, e eu morava praticamente vizinho à igreja adventista. Da minha casa para a igreja adventista era coisa de 200, 250 metros. E eu nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. Morava em Fortaleza. E lá, bem pertinho da minha casa, havia uma igreja. A única coisa que eu sabia daquele povo é que era a igreja que abria os sábados. Só isso que eu sabia. E quando os meus pais se separaram, para mim foi uma tragédia, o divórcio dos meus pais. É uma situação muito constrangedora, muito difícil. E nós fomos morar no litoral do Piauí, porque minha mãe é do litoral do Piauí. E nós viajamos quase 800, 900 quilômetros de Fortaleza até lá no Piauí. E quando cheguei no Piauí, 800, 900 quilômetros depois, muito longe, lá eu conheço a igreja adventista, que lá em Fortaleza ficava a 200 metros da minha casa. Muitas vezes nós paramos para pensar, por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Eu confesso a vocês, irmãos, que nem sempre nós sabemos o porquê. E o Senhor Deus não se comprometeu a esclarecer todos os porquês nessa terra. Eu creio
que haverá um momento em que você e eu poderemos olhar a Cristo face a face e assim Ele esclarecerá todos os porquês. Os meus, os seus e os de Cirineu também. Mas Jesus se encontrou com Cirineu. E Cirineu ajudou a Cristo? Sim. E Cristo ajudou a Cirineu? Com certeza. O pós-encontro, vamos ver daqui a pouquinho, o pós-encontro mostra isso. O texto que está no telão diz assim: a Bíblia não nos oferece muitas informações sobre o encontro de Simão de Cirineu com Jesus. Sabemos, no entanto, que ele se encontrou com Jesus no exato momento em que Jesus mais precisava dele. Ou será que foi o contrário? Agora, por que tinha que ser Cirineu? Havia uma multidão. Por que tinha que ser Cirineu? Eu já escutei muitas teorias sobre esse encontro. E algumas delas me agradam e outras não. A primeira teoria que não me agrada é o fato de Cirineu ser da cidade de Cirene. Simão Cirineu, da cidade de Cirene, lá no norte da África. Então alguns já disseram assim: obrigaram a levar a cruz de Cristo pelo fato de que bastava se olhar para ele e sabia-se que ele era africano. Então, pela cor da pele, julgaram-se que ele era um escravo. Julgou-se que ele era um escravo. Então obrigaram a carregar a cruz. Essa teoria não me agrada de maneira nenhuma. Alguns já disseram assim: é porque em meio à multidão, Cirineu chegou muito perto, perto demais, perto bastante para que fosse notado pelos soldados. Os outros xingavam, escarneciam, chutavam, xingavam, cuspiam, mas depois tomavam certa distância porque os soldados estavam ali. Simão momentaneamente chegou perto demais e foi notado pelos soldados. Outra teoria, mas eu fico com a teoria de Alemães. Acompanhe aqui, por favor. No livro Desejado de Todas as Nações, página 742, é nos dito o seguinte: por essa ocasião, um estranho, Simão de Cirineu, chegando no campo, encontra-se com o cortejo. Ele ouve as gritarias e os termos baixos ditos pela multidão. Ele ouve as palavras desdenhosamente repetidas. E o que é que se falava de Cristo? Abre caminho para o rei dos judeus. Simão detém-se espantado com a cena. E ao exprimir ele, o que, irmãos? Eu não ouvi vocês. Ele exprimiu o quê? Compaixão. Agarraram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Qual foi o motivo pelo qual Simão foi escolhido para carregar a cruz de Cristo? Você imagina uma multidão, e todos gritam, e todos xingam, cospem, falam palavras duras, alguns com paus e pedras na mão. O clima era tenso, desejava-se a morte daquele que estava sendo levado à cruz. Havia ódio nas expressões, havia rancor nas palavras. E de repente alguém aparece. E esse alguém tem no olhar, na fisionomia, uma expressão diferente. Ele não xinga, ele não grita, ele demonstra simplesmente compaixão. Ele se condoeu por aquele que estava sendo levado à morte. Visivelmente notou-se que Simão Cirineu não compartilhava os mesmos sentimentos que os demais que estavam ali. Ele se compadeceu de Cristo. Viu-se isso em Simão. Por isso ele foi escolhido. Ele foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Impuseram o patíbulo sobre seus ombros e ele acompanhou Jesus até o Calvário, quando dali foi separado. Não sei como Simão foi para casa. Não sei de que maneira foi o seu dia seguinte. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Um breve encontro que a Bíblia nos relata em um único versículo em Mateus, um único versículo em Marcos, um único versículo em Lucas. Mas vocês acreditam que esse único encontro tenha sido o bastante para transformar a vida desse homem? Vocês acreditam? Eu acredito. E sabe que a gente fazendo algumas pesquisas na Bíblia, a Bíblia é fantástica, né? A Bíblia é presente de Deus para nós. A gente faz uma pesquisa rápida na Bíblia e não é que nós encontramos Simão em outro momento da Bíblia? Você acredita nisso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E o versículo 1. Atos capítulo 13. E o versículo 1. Atos capítulo 13 fala das viagens missionárias de Paulo.
fala dos seus colaboradores, dos seus amigos, pessoas que mantiveram o seu ministério. Um gigante do Evangelho, mas é claro que nenhum gigante trabalha sozinho. Uma equipe de apoio assessorava o apóstolo Paulo. E entre tantos, olha o que nós encontramos. Atos capítulo 13. E o versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí começa a nomear. Barnabé. Quem é o segundo? Simeão, que é um equivalente a Simão. Simeão, que por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o que esses homens faziam? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Aí o Espírito Santo se revela a esses homens, e o Espírito ordena que Paulo e Barnabé fossem separados para o serviço missionário. Simão, Simeão. A tradição nos ensina que esse Simeão, mencionado aqui, nada mais é do que o mesmo Simão, o Sirineu. Por sobrenome, Níger. E você sabe o que quer dizer Níger? Negro. Negro. Lá da África. Né? Se o obrigaram a carregar a cruz pelo fato de ser negro, não sei se isso é verdade. É uma teoria. Não tem um embasamento para afirmar sim ou não. Mas o fato de ser negro o tornou marcante. O deixou em evidência em meio aos judeus. Simeão, o negro. Talvez aquele que carregou a cruz de Cristo estava em Antioquia junto com os outros líderes da igreja. E o testemunho desses lá em Antioquia foi tão marcante que você lembra que o livro de Atos apresenta para nós que foi em Antioquia que pela primeira vez os servos de Jesus foram chamados de cristãos. Cristãos. Alguém que teve um contato com Cristo e se tornou seu imitador. E você acha que parou por aí? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Marcos disse para nós que Simão, o Sirineu, estava chegando no trabalho. E ele tinha filhos. Como era mesmo o nome dos filhos dele? Alexandre e Rufo. Agora veja. Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Olha quem aparece aí. Paulo, apresentando suas saudações finais e bênçãos e recomendações, ele diz: saudai a quem? Rufo. Quem era esse? O filho de Simão, o Sirineu. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Marcos escreveu o seu evangelho mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. No ano 60. E escreveu para a igreja de Roma, escreveu aos romanos. E é muito provável que na igreja de Roma houvessem 3 ou 4 membros daquela igreja que fossem especiais. Simão o Sirineu, a esposa de Simão o Sirineu, Alexandre seu filho, Rufo, um dos seus filhos, que conforme o relato de Romanos se tornou o quê? Eleito no Senhor. Eu pergunto a você, será que o encontro de Jesus com Simão Sirineu foi grande o bastante para impactar a vida daquele homem? Será que as marcas daquele momento em que ele carregou o patíbulo de Cristo e levou Jesus até a cruz foi o bastante para fazê-lo entender que aquele homem não era um homem comum? O relato bíblico diz que ele e sua família estavam agora nos caminhos de Cristo. Acredita-se que os 2 filhos de Simão eram discípulos de Jesus, à distância, não tão próximos quanto os 12 apóstolos, mas eram discípulos de Jesus. Mas Simão o Sirineu não era. Mas ele precisava de um encontro pessoal com o Salvador, e isso Deus providenciou. Nós podemos entender que o bom Deus pode providenciar esse encontro a pessoas que não são amadas. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com irmãos que amam a Jesus, mas que algumas pessoas bem próximas a você, talvez marido, esposa, filhos, pais, pessoas da sua família que você ama, alguns não têm a chance de amar a Jesus assim como você ama. É preciso que haja esse encontro. Assim como houve com Simão o Sirineu, pode haver com aquela pessoa a quem você ama. Quando as pessoas encontram Jesus e se permitem ser impactadas por Ele, é impossível ser a mesma pessoa depois que se encontra Jesus. Simão o Sirineu é o exemplo de alguém que encontrou a Cristo e sua vida nunca mais foi a mesma.
A senhora Ellen White continua nos dizendo, Desejar de todas as nações, página 742, ela diz assim: Simão ouvira falar de Jesus, seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção, e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Como é que você pode imaginar que isso é uma providência? Aquele momento na tua vida em que tudo dá errado, aquela tragédia, o plano que não deu certo, o dinheiro que faltou, a saúde que foi embora. Aí você diz assim: mas meu Deus, por quê? Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Simão Sirineu entendeu que o conduzir a cruz ao Calvário foi o que, irmãos? Foi uma bênção. E posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre, animosamente, o peso. A primeira vez ele foi obrigado a carregar a cruz. Posteriormente ele tomou a cruz de bom grado. E eu termino com esse seguinte raciocínio, Sem saber, os soldados romanos empurraram Simão para Jesus, num encontro que não tinha sido agendado e nem planejado. Simão recebeu a maior de todas as bênçãos. O que teria sido a vida de Simão sem esse encontro? O que teria sido? Os soldados romanos não tinham ideia. Forçaram Simão a encontrar com Jesus. E o fato de ter sido levado a encontrar-se com Jesus se constituiu numa bênção. Eu quero orar por você, meu amigo, meu irmão, para que todos os dias você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mesmo naqueles dias em que as coisas não estão dando certo. Mesmo naquele momento em que os planos não estão funcionando como você sonhou. Mesmo naqueles dias onde parece que os porquês não serão esclarecidos. O Senhor Jesus está disposto a nos encontrar. Mas é necessário que cada um de nós, irmãos, tenhamos a mesma atitude de Simão. Hoje, o Senhor Jesus nos oferece a chance de cada um de nós compartilharmos com Ele a sua cruz. Não a morte de cruz, mas a vida que a cruz nos providenciou. A cruz é loucura para o mundo. Como um instrumento de morte e sofrimento, pode hoje representar esperança. Hoje nós temos esperança de perdão e salvação pelo Cristo que foi morto, mas ressuscitou. E assentado à direita do Pai, intercede por seus filhos e aguarda com ansiedade o momento de retornar e reclamá-los como seus. Louvado seja Deus, porque um dia houve a cruz, a mais vergonhosa das mortes, na qual padeceu o meu e o seu Salvador. Ele sofreu a morte que nós merecíamos, para que hoje nós tivéssemos a vida a qual Ele tem direito. A cruz abre caminho para a salvação. É através da cruz que nós entendemos a quão grave é o pecado, mas quão grande é o amor de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça se mostrou na cruz. Hoje o Senhor Jesus compartilha a sua cruz conosco. Não apenas o peso, o fardo, mas a bênção, a liberdade e a salvação. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, hoje nós precisamos de um encontro com Cristo, assim como Simão Sirineu um dia precisou. Reconhecemos nossa carência, nossa debilidade, nossas necessidades. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos. E humildemente nos achegamos a Ti. Entregamos em Tuas mãos agora, ó Deus, nosso coração, nossa vida, o pouco que somos e o pouco que temos. Pedimos com humildade que nos aceite como estamos. Por favor, Deus, receba-nos por tua infinita graça. Não nos deixe como estamos. Transforme a nossa vida. Mude o nosso caráter. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que não presta. Santifica-nos, ó Pai, para sermos testemunhas vivas do teu grande amor que foi revelado em Cristo na cruz do Calvário. Permita-nos hoje, ó Deus, levar a cruz de Cristo a tantos quantos que padecem sem esperança. Nós suplicamos essas bênçãos. Perdão dos nossos pecados e a tua companhia conosco e com nossa família, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.